Os filhos de Deus. Todo ser humano quer ser filho de Deus, quer pertencer ao Senhor. Todavia, nem todos andam na prática, na obediência, em espírito e verdade. É tanto que para tornar-se filho de Deus é necessário uma condição: aceitar a Jesus como único e como suficiente Salvador. E no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 12 e 13, que traz a seguinte citação: mas todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade do homem, mas de Deus. Observe que existe uma condição, existe uma situação para tornar-se filho de Deus. É receber esse verbo transitivo direto, receber a Deus. A partir daí andamos em novidade de vida, e a Bíblia diz que dá o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. E as pessoas agem assim, querem servir a Deus, mas ao mesmo tempo andam nas práticas delituosas do pecado, do mundo, e rompe essa unidade, essa intimidade com Deus. Observe que para ser amigo de alguém, para receber a intimidade de alguém, para confidenciar, tem que conversar, tem que se abrir, tem que haver um relacionamento. Da mesma sorte é a nossa vida para com Deus. Se realmente confiamos no Senhor, se somos filhos, nós passamos a ter aquele diálogo, passamos a ter aquela intimidade, e sair a ser filhos de Deus. Mas o que nós observamos é que muitas pessoas, ou a maioria da humanidade, anda na prática da mentira, do pecado, acreditando em todo tipo de coisa, de sortilégio, de imagens de esculturas, e muitas vezes se curvam, se dobram, conversam e não recebe resposta alguma, não recebe nem algo da parte daquela entidade que está se dobrando. É tanto que Jesus foi enfático no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44, vamos ler a Bíblia. Disse Jesus: vocês pertencem ao diabo, o pai de vocês. Querem fazer o desejo, porque ele foi homicida desde o começo e não se apegou na verdade, pois não há verdade nele. E quando mente, fala da sua própria língua, porque é mentiroso e pai da mentira. Então perceba, são palavras de Jesus dizendo que aqueles que estão em desobediência, aqueles que não aceitam Jesus, pertencem ao diabo, porque estão na mentira, e a Bíblia diz que o diabo é pai da mentira. Então isso acontece quando a vida de alguém, a fé, a religião é embasada, é tomada em cima de uma mentira, de algo irreal, de fantasias ou mandamentos humanos. Mas aqueles que andam em espírito e verdade passam a pertencer a Deus, a ser filhos de Deus. E talvez você até diga: mas eu leio a Bíblia, eu vou a um culto, talvez a uma reunião, a uma missa, lá fala de Deus. Mas nem tudo que fala em Deus, nem tudo que fala no Senhor realmente é do Senhor. A Bíblia diz aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 7 e o versículo 21, a seguinte citação: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Então tem muita gente bem intencionada, tem muita gente de boa vontade que até tentam, mas de maneira errada, e acabam perdendo tempo, porque de maneira direta, de maneira expressa,
De boa vontade o inferno está cheio. E a legibilidade do nosso testemunho é perceptível aos olhos de Deus, é notório aos olhos de Deus. Não precisa ninguém dizer, ninguém falar, porque a adoração pura e verdadeira, ela vai valer mais do que 1000 palavras, porque ela é feita no Espírito, na intimidade com Deus. É tanto que Jesus fez a seguinte citação no Evangelho de João, capítulo 4, e o versículo 24 diz o seguinte: Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Então, o mundo está repleto aí de todo tipo de adorador, de todo tipo de coisa, mas os verdadeiros filhos de Deus, esses são genuínos adoradores. Mas o maior problema do pecador é que deixa os ensinamentos da Bíblia, engloba a totalidade de informações mundanas, de mandamentos de homem, e chega a esquecer de Deus, da intimidade com Deus. É tanto que no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 29, disse Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então o problema está aí. As pessoas não conhecem as Escrituras, não conhecem os mandamentos de Deus, porque diariamente encontramos com pessoas que andam com a Bíblia debaixo do braço, muitas vezes recitam versículos maravilhosos, mas a vida é uma desordem, não tem intimidade, não tem testemunho, não tem vida para com o Evangelho. Então, para tornar-se filho de Deus, é necessário aceitar a Jesus como Salvador, andar em espírito e verdade, andar em novidade de vida. Como disse aqui a Epístola aos Romanos, Paulo escreve aos Romanos, capítulo 8, versículo 14, diz o seguinte: o próprio Espírito testemunha que somos filhos de Deus. O Espírito Santo testemunha, e nós sentimos essa unidade, nós sentimos essa resposta, porque é algo vindo da parte do Senhor. E para finalizar, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, o versículo 26: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, seja guiado pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo. Aceita Jesus como o único e suficiente Salvador, para que você possa morar no céu, possa sentir também essa alegria espiritual. Que o Senhor vos abençoe rica e abundantemente.